Pronto, começou a gravação, gente. Eu vou dar uma visão geral da disciplina, certo? Primeiro, numa rápida apresentação, olha aí, tá vendo? Um detalhe que eu não tinha previsto. Isso aqui eu ia falar sem gravar. Agora vai ser gravando. Eu sou professor do Departamento de Computação da Rural Presencial, em Recife. Estou há quase 15 anos. Em outubro eu faço 15 anos de Rural. E ensino disciplinas básicas, assim, que formam uma base teórica, mas que não são diretamente, assim, aquilo que você imagina que é a computação. Mas eu ensino disciplinas básicas e também outras disciplinas mais aplicadas da computação. As básicas são matemática discreta, teoria da computação, algoritmos em grafos, tudo isso são tópicos teóricos interligados. E eu já ensinei todas essas. E tem outras mais que são básicas, cálculo 1, cálculo 2, aí eu não ensinei. Não ensinei, geralmente são professores do departamento de matemática. Eu sou do departamento de computação mesmo, eu ensino disciplinas de computação da área de inteligência artificial. Eu já ensinei, não ensino mais, mas já ensinei computação evolutiva, ensino alternadamente, um semestre sim, outro não, às vezes passo 2 sem ensinar. Sistemas multiagentes e aprendizagem por reforço. Né? Essas aí eu alterno. Já escrevi um material de teoria da computação para EAD. Teoria da computação o pessoal chama muito de matemática discreta 2 ou matemática discreta 3. Porque no presencial a gente tem discreta 1, discreta 2, e aí teoria é como se fosse discreta 3. E minha formação é computação mesmo, certo? Mas tem um longo tempo de experiência já ensinando essas disciplinas básicas. Já escrevi material, meus alunos do presencial têm material todo escrito por mim de discreta, de teoria da computação quase todo. O EAD da Rural tinha um material de computação escrito por mim, não sei se ainda usa. E depois de longos anos sem atuar no EAD, eu estou de volta em discreta. Então, assunto, beleza para mim, certo? Tá, ensino há muito tempo. Sobre a metodologia da disciplina. Toda disciplina tem que ter um plano de ensino, o professor tem que elaborar, tem que divulgar. Como eu fui chamado em cima da hora, no sábado à tarde, foi que eu vi a convocação. Estou correndo ainda, né? Então, fui preparar o ambiente, fui preparar a avaliação, aquele formuláriozinho que está lá. Então, o plano de ensino ainda não concluí, vou liberar essa semana. Toda semana a unidade pede para a gente liberar um guia de estudo, então vocês leiam o guia de estudo da semana. Porque, na verdade, são os slides, não tem muito o que ler, não se assuste, não. Só dar uma passada nos slides para entender. E depois você segue as atividades que estão no guia e que estão no ambiente lá também, no Moodle. Mas o padrão vai ser semelhante ao dessa semana. Vai ter alguma aula síncrona ou do assunto de tirar dúvida. Vai ter que ler, geralmente, 2 capítulos por semana. Aí vou colocar como sendo uma atividade ler um capítulo, outra atividade ler o outro. Alguma atividade avaliativa, juntando todas elas, vai valer 30% da nota, certo? 30% da primeira VA vem eu vou definir quais, mas digamos assim, as 5 primeiras semanas de atividade avaliativa, as 4 primeiras semanas. Segunda VA, outras 4 ou as 5. Eu estou considerando umas 9 semanas de curso. E vocês mesmos podem marcar as atividades realizadas lá no Moodle, clicando num quadradinho ao lado da atividade, mas isso é para controle de vocês, para vocês saberem o que fizeram. Serve também, tome cuidado, serve também como prova contra algum aluno que não fez nada, nem se deu ao trabalho de marcar o quadradinho, depois se quiser reclamar de nota ou cobrar mais aula, mais isso, mais aquilo, como? Se não é nem que não fez a atividade, é que não marcou nem um quadradinho, que dá para marcar o quadradinho sem fazer, mas, enfim, faça e marque, tá? Nem sequer se der o trabalho de marcar, já está se acusando, digamos assim, de que não estudou. E pelo tempo que a gente tem de disciplina, a disciplina é de 60 horas, temos cerca de 9 semanas, vocês têm que ter cerca de 6 horas de estudo por semana só nessa disciplina. Tem gente que queria falar, né? Eu deixo falar já já. Então, vamos dizer,
Você separa cerca de 1h30 da aula síncrona, ela deve durar 1 hora, mas você gasta um tempinho ali antes, né, para se preparar psicologicamente, e ver depois, ver uma aula de 1 hora gravada, geralmente não vê em 1 hora, isso geralmente vê um pouquinho mais partido, volta para assistir de novo, enfim, estou contando como 1h30 que você gasta com aula síncrona, esse encontro aqui. Umas 2 horas para ler cada capítulo, poxa, 2 horas para ler cada capítulo desse, foi bem generoso, mas tudo bem, você não entende, lê, relê, lê os exercícios, tenta fazer, depois vê as soluções que tem no material. E mais meia horinha para fazer a avaliação, porque quando você sabe, a avaliação, meia hora é suficiente. Alguém queria falar e tinha levantado a mão aí? Uziele, olha aí, rapidinho, por favor, que do avançado da hora. Não? Tá bom, então vou seguir. Não sei se foi alguma falha no áudio, certo? Mas a gente não ouviu nada aqui. Então, a avaliação. Provas presenciais serão marcadas. Eu vou planejar as datas disso e vou divulgar no plano de ensino. O plano de ensino tem um cronograma. Não vou conseguir acompanhar todas as mensagens aí do chat, certo? Mas isso aqui vai ser gravado, depois eu libero para vocês reverem com calma. Talvez quem chegou atrasado vê a parte que não viu. Quem chegou cedo, mas pode querer ver de novo, ver de novo. Ah, é muita gente agora na reunião ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas, certo? Eu peço que só interrompa-se com uma coisa assim mais importante. E qualquer dúvida, vocês têm a gravação depois para assistir, tá? Então, a avaliação tem as 3 VAs. Vocês devem saber que dessas 3 ficam as 2 maiores notas. Cada uma delas vai ter 30% de atividade. Provavelmente a maioria delas nesse formato que está aí, um formulário do Google, e 70% de prova. Quem já clicou na atividade avaliativa lá, abre um formuláriozinho e é marca X, tá? Além de ser marca X, quando você envia, você pode ver as respostas, ver o que acertou e o que errou, e alterar e tentar de novo. Eu acho que isso é válido para aprendizado, porque você vê, você, entendi, não é isso, é aquilo outro. Mas é porque é a primeira semana, tá? Estamos começando assim, mais fácil. Depois a gente vai deixando mais desafiador. A avaliação final é só prova e vou confirmar, validar ainda se tem que ter a atividade virtual. E terceira VA e final é com todo o assunto, pelo menos assim, com assuntos de todo o semestre. Eu geralmente escolho alguns e tiro um ou outro ali. Mas é assunto de toda a unidade. Então, prefira passar na primeira VA e na segunda, tá? E aí você faz só metade do assunto primeira VA, a outra metade segunda VA, fica mais suave. Ainda mais com essas atividades, gente, para ajudar vocês. Fica mais tranquilo. Então, não deixe acumular assunto, leia o material e tire dúvidas no ambiente, por e-mail. E deixa eu acrescentar aqui, eu falei com os tutores virtuais agora há pouco, nas reuniões de dúvidas que haverá com os tutores virtuais. Provavelmente semanal, provavelmente no sábado, em horário a combinar com vocês. Certo? Já adiantando que a disciplina requer atenção aos detalhes, requer dedicação. É uma forma diferente de tratar a matemática. Tem coisas que vocês já viram no ensino médio, mas é vista aqui um pouco diferente. E assim, os assuntos dependem uns dos outros, então você tem que estar acompanhando direitinho. Pronto, dito isso, essa apresentação mais geral, zona, assim, da metodologia, eu vou começar o assunto dessa semana e fazer um aulão aqui, uma visão geral do assunto.
Destaco para quem chegou atrasado, você precisa ler o material. Não é só a aula, não. A aula não deu tal assunto, mas tem no material, você tem a obrigação de saber. Mesmo que eu não inclua na aula, porque a aula vai ser uma visão mais geral. Essa está até bem detalhada, certo? Mas não é garantido que ela cubra todos os detalhes. Todos. Então, vamos lá, começar os assuntos da semana 1. São assuntos que estão no capítulo 1 e no capítulo 2, mas eu vou começar com um tópico que não está no capítulo 1, não está no capítulo 2. É um tópico mais assim para explicar o que é matemática discreta e por quê. O vídeo complementar que eu coloquei lá também lida com isso. Mas eu vou falar aqui rapidamente. Na matemática, tem áreas, tem ramos da matemática. Veja, a matemática, como ela acontece, como ela evolui mesmo, por meio de pesquisa, por meio de professores de universidades, professores que geralmente são pesquisadores também. Aí eles atuam em ramos da matemática. Alguns ramos lidam mais com coisas contínuas, outros lidam mais com coisas discretas, alguns são misturados. Mas o que é isso de contínuo e discreto? Deixa eu fazer uma analogia com um relógio de ponteiros convencional. Geralmente os ponteiros, qualquer um deles aqui, vamos pegar do segundo, às vezes não, às vezes ele dá uns pulinhos assim, mas tem uns que o ponteiro dos segundos vai movendo bem suavemente, assim, contínuo. A ideia de contínuo, certo? É que ele não dá aquele salto assim. Ele vai suavemente, ele vai andando suavemente, o dos minutos é mais assim, né? Vai andando suavemente, de maneira que você nunca sabe assim exatamente onde ele está agora, porque ele está suavemente se movendo sempre. Você não sabe também dizer assim, quando é que ele chegou no próximo. Ele está agora em certo horário, qual é o próximo horário que ele vai dar? Não tem um próximo bem definido, porque ele está movendo suavemente, assim, quase que de maneira infinitamente suave. Então tem um passozinho ali infinitamente pequeno de um para o próximo. Não é bem infinitamente, mas é difícil de dizer de tão pequeno que é. Então, essa é a ideia de contínuo. Você não sabe dizer quem é o próximo, porque existe uma variação muito suave de um para o outro. É assim que acontece com os números reais da matemática. De um número para o próximo existe uma variação infinitamente suave. De maneira que entre o 0 e o 1, entre o 0 e o 1, existem infinitos números. Vocês já devem ter visto essa ideia que está aqui, de representar os números numa reta, os números reais na reta real. Isso ajuda também a entender a ideia. Então, aqui tem o 0, tipo, no meio, vamos dizer assim. Para cá é uma reta que cresce infinitamente, para cá ela cresce infinitamente. Então, tem o 1, tem o 2, tem o 3, os valores inteiros. Mas existe aqui infinitos outros valores entre o 0 e o 1. Por exemplo, no meio do caminho tem o 1 sobre 2, o meio, né? Entre 0 e meio tem aqui outro valor, 1 quarto. Entre 0 e 1 quarto tem outro. Então, existem infinitos valores entre eles. Certo? Isso é uma das características do contínuo. Apesar que números racionais também têm essa característica, que não são necessariamente contínuos, mas vamos simplificar a ideia. Entre qualquer número aqui, sempre tem mais algum. Isso dá uma boa ideia do que é ser contínuo. Não é a ideia completa matemática, mas dá uma boa ideia. Então, existe uma variação suave de um número para o próximo, porque, na verdade, não tem um próximo. Um negócio loucamente infinito, assim. Infinitamente pequeno a proximidade de um para o próximo. Eu falei de relógio analógico, ele está com o ponteiro sempre se movendo, está sempre mudando, você nunca sabe dizer exatamente onde ele está, que ele está sempre mudando. Você não sabe dizer quem é o próximo valor que ele vai dar de horário, porque é uma variação infinitamente pequena de um para o próximo. Mas um relógio digital, não. Ele dá horas bem definidas. Mesmo que tenha os segundos aí, vai dar 10h35, 10h36. Ele dá um salto de maneira que você sabe qual é o próximo horário que ele vai dar. Depois disso aí ele vai dar 10h36. Depois ele vai dar 10h37.
Então, essa é a ideia de discreto. Valores bem distintos dão saltos de um para o outro. E, por sinal, o nome discreto, no inglês, significa isso, distinto. Não é uma matemática... Matemática discreta não é uma matemática que fala baixo, que é comportada. Não é discreta nesse sentido. Matemática que estuda elementos que são bem distintos entre si, bem separados. Vocês já trabalharam com coisas discretas na matemática, por exemplo, os números inteiros. Os números inteiros você sabe dizer quem é o próximo, você sabe diferenciar bem direitinho de um para o outro, assim. Então, a gente tem zero, aí do zero pula para o um, do um pula para o dois, do dois para o três, para o quatro, para o cinco. Não tem aquela coisa bem suave, infinitamente suave, que entre dois números sempre existe outro no meio, entre dois números reais quaisquer, sempre existe outro no meio. Nos inteiros, não. São bem distintos, bem separadinhos entre si. Isso é um conjunto discreto de números. Né? A comparação aqui é números reais, coisa contínua. Você tem infinitos números aqui entre quaisquer dois que você escolher. Você representar numa reta é aquela ideia de que entre dois pontos existem infinitos outros pontos. O conjunto discreto é como se fosse, se eu fosse representar numa reta, é como se fosse pontos soltos. Não formam uma retazinha, uma linha completa, porque eles são pontos desconectados uns dos outros. Existe uma separação, uma distinção bem clara entre eles. Deixa eu aceitar aqui. Então, essa a ideia de discreto e contínuo. A matemática discreta lida com coisas discretas, bem separadas. Números naturais, números inteiros, até os racionais também são discretos. Por que vem matemática discreta? Porque os computadores processam dados discretos. Por que vem licenciatura em computação? Essa é a ideia. Porque os computadores processam somente dados discretos, esses que a gente usa. Eles processam dados, todos eles são representados em conjunto 0, 1, conjunto binário. Tudo que existe no computador, uma imagem, um vídeo, uma página da web, tudo, um som, uma música, tudo é representado internamente como zeros e uns. Então, o computador trabalha de forma discreta, elementos discretos. Também tem coisas da matemática discreta que ajudam a resolver problemas, ajudam você a criar programas para resolver problemas. Por exemplo, grafos, a gente não vai ver nessa disciplina. Mas no presencial a gente vê em matemática discreta 2. Então é um tipo de estrutura discreta que não é numérica, nem tudo na matemática são números. Tá? Isso é uma coisa que talvez vocês não estejam bem acostumados. E nem tudo na matemática é geometria também. Existe mais do que números e geometria. Grafo é uma coisa que tem alguma analogia com geometria, mas não é figura geométrica. É uma figura que serve, por exemplo, é uma estrutura matemática que serve, por exemplo, para você representar um mapa e as distâncias entre cidades em um mapa, coisa assim. E aí você pode criar um programa que calcula as distâncias entre as cidades, feito um Google Maps, usando grafos. Então, você conhecer esse assunto da matemática discreta chamado teoria dos grafos, ajuda você a resolver alguns problemas. Também prepara para outras disciplinas e para outras áreas da computação, tem a computação quântica, são coisas bem teóricas, precisa ter uma base matemática. E também desenvolve raciocínio lógico-matemático, essa disciplina, e estudar matemática em geral ajuda nisso. Porque isso é útil, porque computação requer esse raciocínio lógico-matemático, programar requer, principalmente programar, requer bastante. Ok, isso é o que é matemática discreta e por que estudar. Nem está no livro, no material escrito, mas agora eu vou entrar nos assuntos que estão no material escrito. Vou falar de conjuntos. Gente, não,
conjuntos vocês deveriam ter visto no ensino médio. Teve alguém que não viu, nunca viu esse assunto antes de conjunto? Só para eu ter aqui fazer um diagnóstico assim rápido da situação. Gabriel está levantando a mão para dizer que não viu, ou quer falar? O Ziel também não viu, é isso? Todo mundo que não viu... Professor, Sim, pode falar, Gabriel. olha, esse assunto eu vi, eu creio assim que grande parte da gente que, no caso eu que saí recentemente do ensino médio, eu vi esse assunto, porém eu creio que foi algo bem superficial e algo que não foi bem abordado, porque até quando eu fui ler o assunto, que eu li e reli, até que eu falei lá em cima, eu não consegui compreender tão bem, até assisti vários vídeos, mas os vídeos não era, tipo, abordado do mesmo jeito que está sendo abordado nesse caderno que foi entregue a gente. Tudo bem, essa é uma dificuldade de não ter visto bem no ensino médio. Agora, a maneira que o caderno vê é coerente, tá? Com a maneira como é visto no ensino superior. Gente, quem não viu, manda aí uma reação. Uma reação, deixa eu ver, polegar para baixo aí. Para dizer se não viu. Esses não viram conjunto no ensino médio. Caramba, deveriam ter visto. Bem, então essa aula aqui vai ajudar vocês, certo? Depois dessa aula, você pode tentar reler ou ler o material e deve ajudar. Vou até falar coisa que não tem no material. A definição, por exemplo. O que é um conjunto? Faltou o material dizer isso melhor. Mesmo que seja uma definição informal, porque a definição exata disso, definição axiomática, é muito complexa. Mas uma definição da teoria ingênua dos conjuntos é que um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos distintos. Destaquei aí, não ordenada e distintos. Certo? Conjunto pode ser definido assim sobre qualquer coisa praticamente. A gente vai pensar muito em termos de números, né? Mas matemática não lida só com números. Pode ser um conjunto de símbolos, conjunto dos símbolos A, B, C. Ou uma questão mais lógica, assim, menos ligada a cálculo, pode ser um conjunto de pessoas, conjunto de todas as pessoas que estão com camisa preta, assim, conjunto de todos os que estão nessa reunião, que estão usando uma camisa preta. Isso é um conjunto. Conjunto de todas as pessoas que estão nessa reunião, estão, deixa eu ver, estão usando óculos. Esse é outro conjunto. Certo? As pessoas de camisa preta, pessoas de... A gente pode falar de conjunto assim, de maneira bem livre, bem abstrata. Pode até formar conjunto de conjuntos, mas eu vou falar disso depois. Mas é isso, o conjunto é uma coleção não ordenada de objetos distintos. Pense primeiro como coleção, ele é uma coleção, é um monte de coisa. O conjunto, você amontoa coisa. Quando eu falei de pessoas que usam aqui, estão de óculos, digamos, nessa reunião. Eu nem estou vendo ninguém, certo? Se alguém tiver com a câmera aberta e tiver de óculos, foi baseado em ninguém que eu vi. Eu estou vendo só os slides nesse momento. Então, é uma ideia, a ideia da, assim, a ideia desse conjunto de pessoas que estão de óculos, isso é um conjunto, uma coisa conceitual. A matemática é muito baseada em ideias, coisas, conceitos mentais, digamos assim. Isso não quer dizer que ela é irreal, não quer dizer que ela é irrealista, não necessariamente. Mas ela é baseada muito em conceitos que estão no mundo da mente. Então, a coleção. Ok, além de coleção, ela é não ordenada. Você pode ter um conjunto de livros, digamos assim. Eu tenho uns livros aqui atrás na estante que eles estão enfileirados. Aí eu posso falar da minha fileira de livros. Tem livro tal,
primeiro, livro tal, segundo, outro livro como terceiro. Ele tem uma ordem, então, enfileirado. Mas aqui é não ordenada. A ordem não importa. É mais como se eu pegasse os livros e jogasse num saco. Isso é a ideia do conjunto. Um monte de livro que eu joguei num saco. A ordem se perdeu, ou não tem como eu identificar facilmente no saco. Se eu jogar de maneira bem bagunçada mesmo, né? Aí fica totalmente fora de ordem. Então, conjunto é isso. Um saco de coisa que eu jogo lá e fica bagunçado. E são objetos distintos. Se tiver repetição num conjunto, foi um erro, certo? Foi um equívoco. Porque não é para ter, é só para ter objetos distintos. Como eu falei das pessoas dessa reunião que estão usando óculos, eu não vou contar duas vezes a mesma pessoa. Cada pessoa está no conjunto uma vez só, ou não está, né? Tem pessoa nessa reunião que não está usando óculos. Tem pessoa que está. Então, o conjunto das pessoas que usam óculos tem cada pessoa uma vez só. Não tem duas vezes a mesma pessoa. São objetos distintos que são considerados no conjunto. Então, essa ideia do conjunto de pessoas que usam óculos, sem contar repetição, sem contar ordem, essa ideia, esse conceito é o conceito de conjunto. Pense mais na ideia dessa coleção de pessoas do que como escrever isso matematicamente, que é outra questão. Como escrever é representando os conjuntos. Eu falo depois como é que representa. Pense primeiro na ideia. Então, vou definir aqui outro nome, elementos ou membros de um conjunto. São os objetos que estão dentro do conjunto, de maneira informal, tá? A linguagem aqui nem é matemática. A gente pode representar que um objeto está no conjunto usando essa notação matemática. Mas essa notação matemática, não se assuste com ela tem uma maneira de ler que faz mais sentido, é assim. X é um elemento do conjunto C. Esse E representa isso, que é um elemento. Isso aqui quer dizer que X não é um elemento do conjunto C. Vamos dar um exemplo lá, o conjunto das pessoas que estão de óculos. Essa reunião aqui. Poxa, ninguém se sinta constrangido, tá? Se tiver de óculos ou se não tiver. Eu deveria estar de óculos, mas tem que mandar fazer. Estou sem óculos porque não mandei fazer ainda de novo. Então, digamos, Pablo... Digamos que eu estivesse de óculos. Se tivesse nem uns antigos aqui, eu ia colocar agora. Pablo pertence ou é elemento do conjunto das pessoas que usam óculos. Poderia escrever aqui Pablo, esse símbolozinho aí que é um epsilon, a letra grega que corresponde ao E. E C, digamos que C seja o conjunto das pessoas de óculos nessa reunião de matemática discreta do dia 21/8. Então eu poderia escrever isso, para dizer Pablo é um elemento do conjunto das pessoas de óculos. Só que hoje eu não estou de óculos, então, na verdade, o mais correto não seria escrever isso, não seria correto de jeito nenhum. Seria escrever Pablo é cortado, o que quer dizer não é elemento do conjunto das pessoas de óculos. Então, isso aí tem uma leitura, é uma maneira matemática bem sintética, mas a maneira de ler o que está aqui é elemento do que está aqui, certo? Os exemplos que eu dei seriam você, tá? Dizer assim, Pablo é elemento de, que eu vou chamar de OC, o conjunto das pessoas que estão de óculos. Pablo é elemento das pessoas de óculos, bem, hoje não, hoje eu não estou nesse conjunto não. Hoje eu não sou elemento do conjunto das pessoas de óculos. Emerson quer falar, levantou a mão aí. Ô, professor, essa anotação aí pode ser chamada de X pertence a C ou X está contido em C? Ou tem que ser elemento de C mesmo? Veja, esses nomes que são usados no ensino médio, pertence, está contido, contém, são ruins. São ruins. Em inglês, os nomes são, que é quem produz a maior parte do conhecimento aí, ou como é também divulgado a maior parte do conhecimento acadêmico. Ok. Isso é elemento disso. É melhor, faz mais sentido, tá? Agora, se você chamar de pertence, tudo bem. É ensinado assim no ensino médio. Agora, o contém, está contido, é meio ruim. Esse é o que eu mais vou
digamos assim, desprezar. Não quero que use contém está contido no. Quero que use é subconjunto de. A gente vai ver depois. Então fica melhor você entender. Pablo não é elemento conjunto das pessoas de óculos desta reunião. Também existe esse elemento virado ao contrário e você trocando a ordem. Você coloca o conjunto C não tem o elemento X, ou tem o elemento X. Conjunto C tem o elemento X, desculpa. E aqui, conjunto C não tem o elemento X. Se o símbolo mudou de lado, você lê daqui para cá, também dá certo. X é elemento de C, X não é elemento de C. Tá? Na matemática, às vezes, se faz isso. Você troca o símbolo de lado para dizer que você vai ler trocado. A ideia é a mesma. O que está dito aqui é o que está dito aqui. X é elemento de C, X é elemento de C. X não é elemento de C, X não é elemento de C. Tá? Mesma informação. Só que talvez você queira ler o conjunto não contém o elemento. Tudo bem. Então, duas características importantes dos conjuntos é que a ordem não importa. Então, olha, isso aqui já é uma maneira de representar conjunto. Eu vou dar mais detalhes já já. E aqui eu estou dizendo o conjunto que contém os símbolos A e B. A e B aqui, vamos pensar que são símbolos. É igual ao conjunto que contém os símbolos B e A. Pensa aí, se alguém disser, olha, na reunião tinha de óculos as pessoas, vou citar, mas não estou pensando em ninguém que está nessa reunião, não, tá? As pessoas Ana e Bernardo. Essas pessoas estavam de óculos. Aí o outro diz, não, quem estava de óculos na reunião era outro conjunto de pessoas, era Bernardo e Ana. Tem diferença? Não, né? Então, estou pensando em coleção de pessoas, que a ordem não importa. Por exemplo, quem estava numa reunião ou quem não estava, falar Ana e Bernardo é a mesma coisa que dizer Bernardo e Ana. O conjunto das pessoas de óculos eram Ana e Bernardo. O conjunto das pessoas de óculos eram Bernardo e Ana. Dá na mesma. Então, essa ideia está no conceito de conjuntos. Conjunto AB é igual ao conjunto BA. Dá na mesma. A ordem não importa. E repetições são impróprias. Tipo assim, é meio errado, mas se você quiser, você dizer assim, Ana, Bernardo e Bernardo estavam na reunião. Digamos que seja o mesmo Bernardo. Por que você disse duas vezes? Isso é meio errado, mas tudo bem. Se eu for um pouco paciente, eu posso dizer assim, ok, entendi. Ana e Bernardo estavam na reunião, né? Dá na mesma. Ana, Bernardo e Bernardo, é a mesma coisa que falar Ana e Bernardo. Repetições nos conjuntos são impróprias ou eu posso desconsiderar, e aí fica a mesma coisa. Eu acho que os exemplos que eu dei já ilustram bem isso. Conjuntos são assim, tem outras coisas na matemática que são coleções, agrupam coisas, mas a ordem importa. Tem outros que agrupam, a ordem até não importa, mas as repetições importam. Então, tem essas variações. Conjunto nem importa a ordem nem repetição. Conjunto é o mais frouxo, assim. A ordem não importa, a repetição não importa. Vamos falar agora, por extensão, aliás, vamos falar agora de representações dos conjuntos. Como é que eu escrevo um texto matemático, de maneira que qualquer um que entende de matemática saiba do que é que eu estou falando e entenda que eu estou falando de conjunto. A maneira mais simples é essa que eu já mostrei. Você coloca entre chaves e lista os elementos separando por vírgula. Isso aqui é o conjunto que tem os elementos A, B, C, D, E. Símbolos, digamos. Meros símbolos. Agora, conjunto pode ser feito com outros conjuntos também. Aqui eu tenho um conjunto, ó, nessas chaves mais de fora, e dentro dele tem três coisas. Deixa eu colocar aqui a caneta que risca. Tem uma primeira coisa que é essa, uma segunda coisa que é essa, e uma terceira coisa que é essa.
Então, esse conjunto aqui todo tem três coisas, três objetos dentro dele. Quais são os três objetos? Ah, tá bem. O primeiro objeto é um conjunto com dois elementos. O segundo é um conjunto unitário, conjunto com um elemento só. E o terceiro é outro conjunto unitário, que é um elemento só. Entende? Então, isso aqui, que está delimitado por essas chaves mais de fora, é um conjunto que contém outros conjuntos dentro dele. Tudo bem, na matemática. Isso é permitido. Agora, tem um conjunto especial, que é o conjunto vazio, geralmente representado assim. Ele não tem elemento dentro dele. Mas você pode colocar assim também. Assim, eu, às vezes, coloco assim para deixar a notação uniforme, mas geralmente é usado isso. Essa é a maneira de representar com chaves, certo? Listando os elementos. Mas tem também uma maneira mais visual. A ideia de conjunto é a mesma, só que são as maneiras de eu comunicar essa ideia. A ideia de um conjunto que tem os elementos 1, 2, posso expressar assim. E posso até dar um rótulo a ele. É o conjunto A, vou chamar ele de A. Certo? Ok. Conjunto 1, 3. Tem os elementos 1 e 3. Beleza, eu vou chamar de B, para facilitar. Tá bom. Já vimos essa representação, ótimo. Mas agora eu quero comunicar de outra forma, mais visual, mais atrativa, talvez. Aí eu posso fazer assim, eu posso desenhar o 1 e o 2 meio que como coisas bem pontuais, desenho plano, e o 3 também, e faço uma curva aqui, geralmente meio circular, mas pode ser retangular também. Qualquer curva, na verdade, pode ser. Qualquer curva fechada. Para representar cada um desses conjuntos. Então, essa curva que eu destaquei aqui representa o conjunto B. Ela tem os elementos 1 e 3. O que estiver dentro dela é o que está dentro do conjunto. Tem esse outro conjunto aqui, que é o A, esse mesmo aqui, tá? Tem os elementos 1 e 2. Eu faço uma curvazinha aqui, esse círculo aqui, delimitando o 1 e o 2 dentro do. Aí é uma maneira mais visual. Isso aqui é chamado de diagrama de Euler-Venn, ou diagrama de Venn, ou diagrama de Euler. Existe uma pequena diferença entre eles, que não me interessa muito, mas eu uso mais no estilo de Venn. Então, é mais diagrama de Venn do que de Euler, os que eu estou fazendo, certo? Mas esse aqui, especificamente, tanto é o de Euler como é o de Venn, ele obedece às duas características. Bem, vamos chamar de diagrama de Euler. Venn, ou Euler-Venn. Vamos considerar que é a mesma coisa, tá? Aqui eu também falei que tem um conjunto U, com os elementos 1, 2, 3, 4. Mas só que o elemento 4, gente, não está no conjunto A, então tem que ficar fora do conjunto A. Também não está no conjunto B, então ele tem que ficar fora do conjunto B. Aí ele está aí fora, fora da curva, certo? Não está delimitado pela curva. Mas ele está dentro desse conjunto U, que é esse quadradão aqui, ó. Esse quadradão também representa um conjunto. Tudo que está dentro do quadrado faz parte do conjunto U. O 4, o 3, o 1, o 2, o conjunto 1, tem tudo. Quando a gente tem assim um conjunto que contém tudo, tudo que interessa para a nossa discussão no momento, a gente chama isso de conjunto universo. Por exemplo, eu posso trabalhar com o conjunto universo dos alunos e tutores de matemática discreta. Alunos, tutores, inclusive eu, professor, executor. Esse é o nosso universo aqui. De alunos, tutores e professores da turma de matemática discreta. Mas eu posso, dentro desse universo, falar do conjunto das pessoas que estão na reunião agora, ao vivo, nesse momento. Esse conjunto A. Pode ter aqui um conjunto das pessoas que, deixa eu ver, que usam óculos. Tem um conjunto B.
cada pontinho aqui representaria uma pessoa. Tem a pessoa Pablo, tem a pessoa Ana. Novamente, eu nem sei se tem aluna chamada Ana, tá? Se tiver, foi coincidência. Tem aqui uma pessoa Bernarda, digamos que Bernardo use óculos, ele está aqui dentro. E está na reunião, né? Então, aqui todo mundo que está na reunião. Tem aqui uma pessoa C, vamos dizer, Carlos. Ele não usa óculos. Aliás, ele... Poxa, o conjunto ver o quê? Usa óculos, né? Então, ele usa óculos, mas não está na reunião. Então, ele fica aqui nessa parte. Então, essa ideia... A ideia de conjunto eu posso expressar visualmente também, posso expressar com essa notação aqui. Um detalhe, nessa explicação, se A é o conjunto dos que estão na reunião e B é o conjunto dos que usam óculos, uma pessoa que está aqui fora é uma pessoa que o quê? Não está na reunião e não usa óculos. Por isso que ela ficou fora. Está fora do círculo dos que estão na reunião, está fora do círculo dos que usam óculos. Emerson está com a mão levantada, quer falar? Quer perguntar algo? Sim, professor. É sobre o conjunto vazio ou unitário. No caso, esse conjunto aí, 1, 2, 3, 4, eu posso ter lido errado no seu material. Dentro desse conjunto aí, tem um conjunto vazio também? Como elemento, não. Veja bem. Existem algumas diferenças aqui. Outra coisa, o material não foi escrito por mim, certo? Inclusive, eu tenho um material escrito sobre esse assunto e tem uma abordagem um pouco diferente. O conjunto... Existe uma relação entre conjuntos, tá? Que eu ainda não falei sobre elas, que é de uma coleção que é, digamos assim, é menor do que outra coleção. Vamos usar o nome menor, mas é um nome ruim. A ideia de uma coleção que é menor do que outra. Eu tenho a coleção dos que participam da disciplina de matemática discreta, considerando tutores, professor e alunos. Esse seria o universo, essa coleção maior. E dentro tem uma coleção menor, que é uma subcoleção. A gente chama de subconjunto. Qual? Subconjunto dos que estão na reunião agora. É um subconjunto de todos os participantes da disciplina. Os que usam óculos. É um subconjunto de todos os participantes da disciplina. Existe o conjunto vazio. O conjunto vazio é considerado subconjunto de todo conjunto. Então, nessa relação de subconjunto, o conjunto vazio é subcoleção de todo conjunto, certo? É porque eu ainda vou falar desse conceito de subconjunto. Agora, enquanto elemento, aí tome cuidado, o conjunto vazio não é elemento do universo. Eu não estou falando aqui de conjuntos que contêm conjuntos. Nesse momento, não. Estou falando de conjuntos que contêm conjuntos, não. Para isso, essa notação aqui é melhor. Falar de conjuntos que contêm conjuntos. Aqui é melhor não confundir. Não Entendi. Obrigado. Beleza. Deixa eu adiantar, senão a gente vai demorar demais. Às vezes, o diagrama de Euler-Venn é usado para representar contagem. Aqui, eu peguei da internet, é o conjunto de pessoas que estão aprendendo guitarra. Guitarra pode ser violão também, né, em inglês. E aqui o conjunto de pessoas que estão aprendendo a cantar. Aí eu posso colocar aqui também para fazer questões de contagem, a quantidade. Então, tem 10 pessoas que estão fazendo guitarra, mas não estão aprendendo a cantar. Tem 4 que estão aprendendo guitarra e aprendendo a cantar. Essas 4, ao mesmo tempo, estão nesse conjunto e nesse. E tem 20 que só estão cantando. Às vezes, a gente usa esses diagramas para questões de contagem como essa. Bem, pode representar também um conjunto de compreensão. E aí você segue essa notação aqui, é uma maneira que você escreve, que outros que entendem de matemática vão entender. Eu digo que esse é um conjunto, e não digo os elementos dele. Eu digo como você filtra os elementos dele. Você pega
todo X que já é elemento do universo e aplica uma certa propriedade. Verifica se ele tem uma propriedade. É um filtro aqui. Quem tiver essa propriedade está no conjunto. Se não tiver, não está no conjunto. Essa é a ideia da notação por compreensão, mas ela admite muitas variações, certo? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma variação é que ao invés de 2 pontos, você pode usar uma barra. Lá no formulário eu usei barra, que é mais usado do que 2 pontos. O material que não foi escrito por mim usa 2 pontos, tá? Então, essa é uma das variações que pode acontecer. Vamos para um exemplo aqui. Um exemplo é conjunto P composto por números inteiros. Então, esse é o universo de onde eu vou pegar números. Então, pego o número inteiro e vejo se ele tem essa propriedade, tal que x é par. Se ele for par, ele está dentro desse conjunto P. Se ele não for par, ele não está dentro do conjunto P. Então, isso aqui são os números inteiros pares. Basicamente, é o conjunto dos números pares. Eu não disse quais são eles, eu disse a propriedade deles. De onde eu tiro os elementos, de qual universo eu tiro, qual propriedade eu uso para filtrar. Agora, se eu quiser listar os elementos, aqui são os elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, números pares. Inclusive os negativos, menos 2, menos 4, menos 6. Tá? Mas aí eu não vou listar. Um conjunto como esse é melhor descrever assim. Que é outro conjunto. Eu pego elementos que são dos reais, esse é o universo, mas ele tem que ter essas propriedades. Ó, ele tem que ser a divisão P sobre Q. Eu vou pegar todo o número n que vem dos reais, vamos chamar de n, algum elemento dos reais. Onde esse n seja igual a uma divisão. Ele é o resultado de uma divisão, vamos dizer assim, P sobre Q. Onde P é um inteiro, Q é um inteiro e Q é diferente de zero. Então, estou descrevendo aqui o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, que representa com a letra Q mesmo. Quando eu digo aqui que A é um elemento de P, lembra que essa notação significa isso? A é elemento de P. Estou dizendo que A obedece tudo isso que está dito aqui dentro. Ele veio desse conjunto e ele tem essa propriedade. Então, A elemento de P significa que ele pertence a Z, ele é elemento de Z, significa que ele é par. Eu posso ser mais específico aqui nesse caso. Digamos que eu diga que 2 é elemento de P, o número 2. Sim, porque 2 é inteiro e 2 é par. Esse exemplo fica mais concreto. Assim. Tá? Notação por compreensão, tem aí um link com alguns exemplos de diagramas de Venn, na verdade. Gente, essa aula vai ficar gravada, quem não puder permanecer, pode ficar à vontade, certo? Mas eu vou dar todo o conteúdo que está aqui. Vou tentar, pelo menos. Apesar de ter dado 10 horas agora, vou seguir, tá? Relações entre conjuntos. Relações é assim, duas coisas que eu digo se elas têm uma conexão de uma certa relação ou não têm. É basicamente isso. Ou tem ou não tem, ou é verdadeiro ou é falso. Aqui uma relação definida para conjuntos é essa, a relação de subconjunto. Isso aqui é melhor lido como A é subconjunto de B. Você também pode trocar a ordem e trocar de lado o sinal. Beleza, eu até recomendo você fazer uma certa analogia aqui com a ideia de menor ou igual. Sabe o símbolo de menor ou igual? Você trocar de lado, você está expressando a mesma ideia. Você trocar o A com o B, né? E fizer o símbolo espelhado. Esse virou o símbolo maior ou igual. Mas se você ler da direita para a esquerda, é como se eu estivesse dizendo A é menor ou igual que B. E aqui também é como se eu estivesse dizendo A é menor ou igual que B.
existe uma analogia de menor a igual, assim, nesse conceito. Ele indica que esse conjunto aqui, todo elemento que está nele, também está nesse. Então, esse aqui, o B, é meio que maior. Mais ou menos como se ele fosse maior do que o outro. Certo? Então, Professor, diga. então nesse relação de subconjunto, aí quando o colega falou do elemento vazio, Conjunto vazio. então esse conjunto vazio, ele é subconjunto de B, porque ele é subconjunto do universo, né? Ou não? Conjunto vazio é subconjunto de todos. Qualquer conjunto. Inclusive B e do universo, né? Está inserido dentro de todos. Inclusive, é porque B aqui não é um conjunto específico, né? B aqui é um nome genérico. Tá ok. Mas aí o vazio... Podia ser um conjunto de animais. Pronto. Conjunto vazio é subconjunto do conjunto de animais. Sim. Conjunto vazio é subconjunto do conjunto de células e etc. Dos alunos que estão aqui. Sim. Qualquer conjunto, certo? Ok. Pronto, beleza. Aqui, só para lembrar essa analogia, né? Pense como uma analogia de menor, certo? Você pode até representar visualmente assim, ó. Essa curvinha representa o conjunto A. Então, aqui ele delimita alguns elementos que eu poderia listar aqui como pontos, certo? Digamos que sejam números, o número 1, 2, 3. E esse outro conjunto B está representado por um círculo maior que engloba o A, porque ele inclui todos esses 4 elementos que eu coloquei aqui dentro, e também pode englobar alguns a mais. Porém, a gente também diz que um conjunto é subconjunto dele mesmo, sabe? Então, pode ser que o conjunto B não tenha nenhum elemento a mais. Digamos que aqui eu tenha 4 elementos aqui dentro do A. Esses 4 automaticamente estão dentro do B. E o B é o círculo maior. Mas não tem nada aqui nessa região. Nessa região que pertence ao B e não pertence ao A. Não tem nada nela. Só tem esses 4 aqui dentro e nada mais. Aí, nesse caso, eu digo que A é subconjunto de B também. Mas, no fundo, eles são iguais. Tudo bem. A ideia, novamente, eu peço que pense como menor igual. No menor igual da matemática, ficou feio. Mas, digamos, o número 2, ele é menor ou igual que 2. A ideia de subconjunto é a ideia de subconjunto que é menor ou é igual, sabe? Contém menos elementos ou a mesma quantidade. Ela fica meio dúbia. A ideia de subconjunto que a gente está apresentando aqui, ela é assim. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. É uma propriedade. Assim como todo número é menor ou igual que ele mesmo. A ideia de menor ou igual é dúbia, ela é menor ou igual. A ideia de subconjunto também tem essa dubiedade. É uma coleção com menos elementos ou com a mesma quantidade. Estou dizendo que A tem menos elementos do que B ou tem a mesma quantidade. É isso que está sendo dito. Como menor ou igual. Agora, se eu quiser ser bem específico, dizer esses dois conjuntos são iguais, quer dizer que eles têm os mesmos elementos, os mesmos. Isso é verdade se e somente se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Olha que louco. Não pense subconjunto como sendo necessariamente menor. Ele é uma coisa meio dúbia. Se eu dissesse que A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que A, isso só faz sentido se eles forem iguais. Certo? Se eu disser que X é menor ou igual que Y e Y é menor ou igual que X, só faz sentido se eles forem iguais. Então, na matemática, a gente vai dizer que A é igual a B, se e somente se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. O se e somente se é um termo bem da matemática, assim, da lógica, para dizer que uma coisa está intimamente atrelada à outra. Se eles forem iguais,
então essas duas relações de subconjunto existem entre eles, e vice-versa. Se essas duas relações existem entre eles, então eu posso dizer que eles são iguais. A coisa vai e volta nas duas direções. O se somente se representa isso, tá? Sei que eles são iguais. Então A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Sei que A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Então eu sei que eles são iguais. Saber uma coisa leva a concluir a outra, em qualquer direção. Se eu quiser representar que dois conjuntos são iguais, forçosamente eles são iguais, assim, garantidamente eles são iguais, aí eu faço a mesma curva para os dois e digo, ó, aqui é o conjunto A e é o conjunto B, a mesma curva. Aí eu estou deixando claro na representação visual que eles são iguais. E se eu quiser dizer que são iguais com representação por extensão, aí gente, é muito simples, né? Mais simples ainda, é só eu colocar os mesmos elementos. Aí esse A, esse conjunto A aqui, é igual a esse conjunto B aqui. A ordem não importa, lembre-se disso, e veja que aí tem os mesmos elementos. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B, perfeitamente. E a ideia de subconjunto também, né? Quando ele é igual, isso significa que eles são subconjuntos um do outro. Se isso é verdade, então a gente sabe que A é subconjunto de B e B é subconjunto de A também. Agora, deixa eu colocar uma situação mais característica. É mais, assim, é mais fácil de entender. Essa situação aqui, que eu tenho um conjunto com 1 e 2 só, e o outro com 1, 2, 3, 4. Essa é uma situação mais característica, né? E A subconjunto de B. Só isso eu posso afirmar aí. Que A é subconjunto de B. Ele é uma coleçãozinha que tem menos. Tudo que está em A está em B. Mas o A tem menos. Se eu quiser deixar claro assim, ó, A é subconjunto de B e é subconjunto menor mesmo, tem menos elementos mesmo, principalmente pensando em termos de conjunto finito. Infinito pode complicar um pouquinho essa explicação. Aí a gente fala de subconjunto estrito. Estou dizendo A é subconjunto de B, beleza, e tem algum elemento de B que não está em A. B tem alguma coisinha a mais. Aí eu posso também amarrar essa ideia com se somente se. Da seguinte maneira: A é subconjunto estrito de B, se A é um subconjunto de B, mas não é igual a B, não. A é subconjunto de B, mas não chega a ser igual a B. B tem alguma diferença. Algum elemento a mais. Aí um subconjunto estrito fica bem representado assim, mas subconjunto estrito necessariamente é porque B tem algum elemento a mais aqui. Esse elemento está em A e está em B. Esse elemento está em A e está em B. Esse elemento está em A. Mas B tem alguma coisa a mais aqui do que o A, então, beleza, ainda é verdade que A é subconjunto de B. É verdade. Mas A é igual a B? Não. B tem mais elementos, não podem ser iguais. Ok. Subconjunto, mas são diferentes. Como é que eu expresso essas duas coisas com uma notação só? Assim. Só tirar esse tracinho daqui de baixo. Aí você fica com a representação de um subconjunto estrito. Menor, menor mesmo. Como se fosse o operador menor. Uma menor, menor mesmo do que 2. Aqui, essa outra notação é como se fosse um menor igual, como eu falei, né? Falar, se eu colocar um menor igual que 2, isso até é verdade, né? Mas é uma afirmação meio frouxa, assim. Uma menor igual que 2. Poxa, vamos ser mais específico. Uma menor, menor mesmo do que o 2. Então é isso, gente. Tudo conjunto estrito. Está lá no material também. Na computação tem um problema que vale $1 milhão, certo? Quem resolver ganha $1 milhão do Instituto de Pesquisa Clay.
É o problema, assim, o conjunto P é complicado de explicar esses conjuntos aqui, tá? Nem vou tentar. Mas o conjunto P é ou não igual a NP? Vê que engraçado, já se sabe que P é subconjunto de NP. Mas é subconjunto, eu não disse que é subconjunto estrito. Pode ser que NP seja subconjunto de P também, e aí eles ficam iguais. Então, enfim, ainda não se sabe se são iguais. Vou colocar, era para ser interrogação aqui, mas corri. Ainda não se sabe se são iguais ou não. Vale $1 milhão resolver essa questão aí teórica. E é complicado de explicar, só vou falar que tem isso aí. Operações entre conjuntos são assuntos fáceis. A gente já viu conjunto, já viu essas operações, e assim, é assunto de ensino médio que é acessível, é fácil. O que eu vi antes foi subconjunto, igualdade, subconjunto estrito. Aquilo lá são relações. Relações são propriedades que associam pares. Ou dois conjuntos estão associados, porque um é subconjunto do outro, ou não estão. Não, isso aqui não é subconjunto, não é nada disso. Por exemplo, se eu tiver dois conjuntos assim, ó, apresentados por diagramas de Venn assim. Esse tem um elemento aqui, outro aqui. Vamos dizer que esse é o conjunto A. Esse é o conjunto B. E tem algum elemento aqui em comum, e aqui B tem uns elementos que A não tem, A tem uns elementos que B não tem. Ele tem alguma coisa em comum, mas um não está dentro do outro, digamos assim. Aí a gente diz que eles não têm relação de subconjunto. A é subconjunto de B? Não tem. Eu corto esse símbolo para dizer, ó, não é subconjunto. Então a ideia de relação é uma coisa que eu associo ou não. Ou digo, são associados, são um subconjunto do outro. Ou então eu corto para dizer, não tem essa associação. É o que a gente viu antes. O que eu vou começar agora são operações. Eu pego dois conjuntos, opero, isso dá algum resultado. Às vezes eu pego um conjunto só, opero, isso dá um resultado. Não é a ideia de associar ou não associar, sempre produz um resultado. União. A, união B. Informalmente, você coleta todos os elementos de A, todos os de B e forma um conjunto de resultados só. No livro tem uma definição que é quase assim, eles colocam um ou aqui. O que é que está no conjunto A, união B? Você pega todo mundo do universo, o universo varia. Eu vou dizer qual é o universo em cada questão, em cada problema. Você pega todo o conjunto, todo elemento do universo e vê os elementos que estão em A ou estão em B. Se tiver em um deles, já entra na união. Então, eu coleto os que são de A, coleto os que são de B, todos eles juntos num conjunto só. Esse diagrama de Venn aqui, ó, significa que eu pego tudo que está em A, veja que o que está azulzinho aí é que está entrando no resultado. E tudo que está em B, isso tudo aí é o A união B. Tudo que está em azulzinho aí, meio esverdeado. Poxa, desculpem aí se isso é verde, eu estou chamando de azul, porque eu sou meio daltônico, levemente. Tudo isso aí forma o A união B. Certo? Vamos comparar e contrastar com a interseção. Você coleta, para você calcular o resultado dessa operação, A interseção B, é o símbolo da união de cabeça para baixo. O da união parece um U, né? Interseção, você coloca o U de cabeça para baixo. Você coleta os elementos que estão tanto em A como em B. Tem que ser elemento assim, que ele é dos dois. Vamos falar aqui de novo, da reunião. Pessoas que estão usando camisa, vou usar, beleza, camisa branca. E as pessoas que estão usando óculos. Dois conjuntos. Conjunto A das pessoas que estão de camisa branca nessa reunião. Conjunto B das pessoas que estão usando óculos.
O que é o conjunto A interseção B? É o conjunto das pessoas que estão com camisa branca e estão usando óculos. Então, é um conjunto de elementos que vem do universo. O universo aqui é o quê? As pessoas que estão nessa reunião, ou até mesmo as pessoas que fazem parte do curso de matemática discreta. É o universo. E para eu calcular o A interseção B aqui, eu vou ver as pessoas que estão em A e também estão em B. Pessoa que está no conjunto A e pessoa que está usando camisa branca, foi assim que eu falei, né? E pessoa que está no conjunto B é pessoa que usa óculos. Então tem que estar com camisa branca e usando óculos, as duas coisas. Aí ela entra nesse conjunto da interseção. No diagrama de Venn fica assim, ó. Conjunto A e conjunto B, né? Pessoas de camisa branca. Tem um bocado aqui que não usa óculos, tem algumas aqui, ó. E B, pessoas que usam óculos, tem um bocado aqui que não está de camisa branca, tem algumas aqui. A interseção são essas, ó, que estão de camisa branca e estão usando óculos. São essas. Isso é a interseção. Isso é o resultado do A interseção B. Tá? O complementar é tudo que não está no conjunto. Tem mais de uma maneira de representar. O livro usa essa representação aqui, uma barra em cima do A. É a mais usada mesmo. Eu usei A elevado a C porque eu tive dificuldade de achar como colocar a barra aqui em cima, usando os slides do Google. Então, eu usei esse elevado a C aqui. Mas essa é a notação melhor. Isso representa tudo que não está no conjunto A. Tudo que é do universo, mas não está no conjunto A. Tipo assim, o conjunto complementar do conjunto A, se A for o conjunto das pessoas que estão de camisa branca. Que conjunto é esse? Complementar do conjunto A. É o conjunto de todas as pessoas que fazem parte da disciplina, são do universo, mas elas não estão no conjunto das pessoas de camisa branca, elas não estão usando camisa branca. Então, o complementar das pessoas de camisa branca é das pessoas que não estão com camisa branca. Professor, Sim, diga. o que o senhor colocou anteriormente seriam as pessoas que estariam fora da interseção e também do grupo A, né? Dizendo assim, porque o que estaria em interseção estaria dentro do A, então seria só os que estavam fora no grupo B sem estar na interseção. Acaba que não está na interseção automaticamente, sabe? Porque é mais Sim, simples você definir assim. o senhor explicou anterior a interseção, certo? Uhum. Onde eu estaria grupo A, grupo B, e a interseção seria aqueles que estão nos dois, certo? No caso do complementar, seria eu eliminando esses que estão na interseção e o grupo A, e só permanecendo os que estão no grupo B. Mas é mais simples dizer assim, os que não estão em A. Sabe por quê? Porque a interseção cai fora automaticamente. Perfeito. Olha Perfeito. aqui nesse... isso acaba sendo verdade como consequência, sabe? Olha esse diagrama aqui. Em branco é o conjunto A, mas o que está em esverdeado, azul, qualquer coisa assim. Isso é o complementar. Ó. Tudo aqui que está fora de A é o complementar de A. Veja que excluiu tudo de A. Na verdade, no fundo, é o azul que é o resultado aí. Né? Então, ele pegou tudo que está ao redor de A, mas o que está dentro de A, não. O que está dentro de A foi excluído. Um X. Automaticamente excluiu também a interseção. Entendeu? Até porque o B nem interessa aqui. Quando eu vou calcular o complementar de A, eu nem olho para o B, eu olho só para o A. Mas automaticamente exclui qualquer interseção de A com qualquer conjunto. Certo? Então, complementar de A é toda essa parte azulzinha que está aqui fora. Esse é o complementar de A. Tudo que está aqui fora. Aqui também. Complementar de A é o não A. Não está de camisa branca. Pronto. Um monte de gente. Esse é o complementar do conjunto A.
Agora, o conjunto de diferença é tudo que está em A, mas não está em B. Deixa eu partir para a representação visual. É assim. Esses são os elementos que estão em A, mas não estão em B. Ou seja, nesse caso, removeu a interseção. Aí vale a pena pensar especificamente na interseção. Você pega do conjunto A e remove o que ele tem de interseção com o B. Essa é a ideia da diferença. Vou voltar para aqueles mesmos exemplos. A, pessoas de camisa branca. B são as pessoas de óculos. O A menos B é o conjunto das pessoas que estão de camisa branca, mas não estão de óculos. Então, o A das pessoas de camisa branca é essa bolinha toda, mas eu quero as que não estão de óculos. Ah, então remove esse pedaço aqui dele. Por isso que ficou só aqui, ó. Pessoas de camisa branca que não estão de óculos. Certo? Lá no material tem também diferença simétrica, você pode olhar lá. Produto cartesiano, esse produto cartesiano, vamos usar pouco ele. Eu estou pensando se eu pulo esse assunto e deixo para vocês estudarem no material. Como eu falei, não dá para cobrir tudo na aula, o tempo já está avançado. Mas, rapidamente, o produto cartesiano, a ordem importa, tá? A cartesiano B. Na união e na interseção, a ordem não importa. Mas você faz o seguinte, você pega o conjunto A e o conjunto B e vai formar pares. Par é uma coisa que pega de 2 em 2, por isso que é par, e a ordem importa, tá? Você vai formar pares assim, ó. Deixa eu ilustrar também aqui. Vamos usar como exemplo esses conjuntos C e D. Eu chamei de C e D só para a gente não pensar que conjunto só pode usar A e B. Não, você pode usar qualquer letra para representar conjunto. Qualquer letra, geralmente maiúscula. O conjunto C tem um elemento aqui que são símbolos, A, B e Czinho. C minúsculo. O conjunto D tem números 1 e 2. O C cartesiano D é formar pares assim, ó, cada um desse com um daqui. O A com 1, o A com 2. O B com 1, o B com 2, o C com 1 e o C com 2. Nessa ordem. Então, o C cartesiano D é A com 1, A com 2. Eu vou formando pares, está vendo? B com 1, B com 2, C com 1, C com 2. O resultado do produto cartesiano é um conjunto de pares. Os elementos dele não dá para comparar com os elementos de A e B separadamente, não, porque formam uma coisa meio de um tipo diferente. É um conjunto de pares, ó. Cada coisinha entre parênteses aqui é um par. Par ordenado, a ordem importa, por isso que ele é um par ordenado. E esse conjunto C cartesiano D, veja que aqui tem 3 elementos, aqui tem 2. O C cartesiano D deu um conjunto com 6, 2 vezes 3 elementos. Sempre acontece essa relação entre as quantidades de elementos. A com 1 é um elemento, A com 2 é outro, B com 1, B com 2, C com 1, C com 2, tá? C cartesiano D vai formar esses pares. Conjunto de pares. Acho que a gente vai usar pouco isso. Algumas outras operações, a gente está perto de acabar, porque eu vou acabar no 6. O 7 é só conclusão, já é fechando a aula. Cardinal ou cardinalidade, que representa assim, é a coisa mais simples do mundo. É quantidade de elementos. Qual é a cardinalidade desse conjunto? Quantos elementos tem? 2. E desse? 2? Não, tem o A repetido. A repetido em conjunto é um negócio meio errado, né? Mas vamos ser flexíveis. Se tiver repetido, desconsidera a repetição. Então, desconsiderando a repetição, aqui só tem um elemento, só tem o elemento A. Isso aqui é o cardinal do conjunto vazio, ou cardinalidade do conjunto vazio é 0. O conjunto vazio não tem elemento. E esse? Opa, aqui complicou, porque isso é um conjunto de conjuntos.
Esse conjunto aqui de fora, dentro dele tem duas coisas, ó. E esse conjunto aqui, não importa o que é que tem nele, eu só preciso contar os elementos. E tem essa outra coisa aqui, que é outro conjunto. Também não importa o que tem nele, eu só preciso contar os elementos. Então, esse conjunto dessas chaves que estão fora, no fundo, tem dois elementos. É porque ele é um conjunto de conjuntos. Dentro dele tem dois conjuntos. Esse é um e esse é outro. Então, a cardinalidade, ou cardinal desse conjuntão todo é 2. Certo? Cardinalidade, que é um elemento, aqui é outro. E esse símbolo aqui de cardinal ou cardinalidade está aplicado a esse conjunto. Esse conjunto que eu estou delimitando agora, veja que tem dois elementos. Tá? Isso não é diagrama de Venn, não, que eu estava fazendo. É só para você ver qual é o elemento aqui. O diagrama de Venn é ruim de representar conjunto de conjuntos. Não é bom. Eu uso mais a cardinalidade representada assim, ó. Só para vocês saberem que existem essas outras duas maneiras de representar a cardinalidade. Inclusive, o material também usa essa. O material tem uma páginazinha lá que passou batido assim, um errinho. Ele usa esse símbolo na maior parte do material, mas tem uma parte que ele usou esse. Representa a mesma coisa. Número de elementos, cardinal ou cardinalidade. Eu uso essa notação aqui, ó. É a mesma ideia. Eu coloco as barras como se fosse de módulo. Quantos elementos tem? 2. Quantos elementos tem? 1. Quantos elementos tem? 0. Quantos elementos tem nesse? 2. Mesma coisa, tá? Mesmo que Professor, nesse outro cardinal, no último, você colocou como 2. Se eu tivesse um outro grupo dentro, chamado 6, 7 e 8, aí ficaria 3 o resultado, porque eu desconsideraria os outros dois, não é isso? Se eu tivesse outro aí, 6 e 7. assim sou. 6, 7, 6, não, dentro de um outro também, entre o chat. Aí 6, 7 e 8. Aí, no caso, eu ficaria 3 por causa do 8, que daria o terceiro, né? Ficaria 3. Não, veja, aqui mesmo que tivesse só o 7 sozinho, seria 3, porque Porque estaria o grupo separado. o ponto é esse, é quantas coisas Isso. tem dentro dessa chave É desse maior. grupo. Perfeito. Tem 3 coisas, essa é uma delas. E essa Sim, coisa sim. é o quê? É um conjunto. Tá, mas nem interessa o que é só quantas coisas É tem. só quantas tem. Perfeito. Essa é outra. Obrigado. Ela é um conjunto, tá, mas não interessa. E essa é outra. É outro conjunto, é unitário, mas não interessa. Não vou olhar dentro dele o que ele é, não. Quero saber quantas coisas tem. Tem 3. Entendeu? Então aqui a cardinalidade seria 3. Então, como conjunto pode ser conjunto de qualquer coisa, o cardinal é só contar que coisas tem lá. Não interessa o conteúdo dela, o significado dela também não interessa. Se fosse A, B e C, dava na mesma. 3 coisas tem aqui dentro. Cardinalidade 3. Esclareceu aí para todo mundo? Só desfazer para esses slides ficarem reusáveis aí em outra apresentação. Está do lado esquerdo aí, é igual está do lado direito, só muda a notaçãozinha. A notação com barra e notação com o jogo da velha aqui. Conjunto das partes. Poxa, eu vou pular isso, certo? Deixa eu fazer um exemplo rápido. Conjunto das partes é assim. É um conjunto de conjuntos também. Mas eu formo a partir de algum conjunto base que você me dá. Conjunto A, com os elementos 1, 2. Quer calcular o conjunto das partes do conjunto A, a gente representa assim. P de A. E o que é que contém nele? É tudo que é subconjunto de A. O vazio, que é subconjunto de todo mundo, está no conjunto das partes. Conjunto 1, que contém só o 1, é subconjunto de A, então está no conjunto das partes. Conjunto que tem só o 2, é subconjunto de A, está no conjunto das partes. Conjunto que tem 1 e 2, é subconjunto de A, está no conjunto das partes. Entende? Você tem que pensar em todas as combinações. Com 2 elementos ficou meio sem graça. Eu vou estender isso aqui para 1, 2, 3. Então, conjunto unitário que tem só o 3 está no conjunto das partes. 1 com 2, 1 com 3 também está no conjunto das partes. 2 com 3 também está no conjunto das partes.
E falta um caso especial. O próprio conjunto A inteiro está no conjunto das partes. Aí o que vai acontecer? Você pensou em como combinar, em como juntar isso aí. 0 elementos para formar um conjunto, dá o vazio. Um elemento para formar algum conjunto, deu essas 3 opções. 2 elementos para formar algum conjunto, deu essas 3 opções. Pegando tudo, dá o próprio conjunto A, deu só uma opção. Tudo isso fica dentro do conjunto das partes, que é um conjunto de conjuntos. Professor, Diga. nesse caso, a cardinalidade desse conjunto das partes A seria 8. 8, exatamente. Estou entendendo. Que é sempre 2 elevado à quantidade de elementos desse. Tem 3, 2 elevado a 3 dá 8. O conjunto das partes tem 8 elementos. Cardinalidade 8. Isso vai ser cobrado lá na lista, na atividade avaliativa. Tem uma questãozinha que tem a ver com isso, assim. Mas dá para fazer desse jeito. Você calcula o conjunto das partes, conta e responde lá também. Pode ser. Vamos correr, tá perto, mas pronto. O último assunto mesmo. Princípio da inclusão e exclusão. É um princípio que ajuda em problemas de contagem, que é a área de combinatória da matemática, uma área muito discreta, a área da matemática discreta. Que é assim, como é que eu calculo a cardinalidade do A união B? Vamos voltar para aquele exemplo. Como é que eu calculo a cardinalidade do conjunto das pessoas de camisa branca, união pessoas de óculos? O A, pessoas de camisa branca. B, pessoas de óculos. Será que é só somar? Será que eu só pego a quantidade de elementos de A? Digamos que tem 10 pessoas de camisa branca. Eita, que não saiu ruim demais. Tudo bem, isso é 1, tá? 10 pessoas de camisa branca. E tem 5 pessoas de óculos. Então, o conjunto formado por todo mundo que tem óculos ou tem camisa branca, se eu reunir aqui no Google Meet, só pessoas de camisa branca ou óculos, isso forma o conjunto da união. Eu vou ter 15 pessoas lá. Será que eu estou deixando de levar em consideração alguma coisa? O princípio da inclusão e exclusão nos ajuda nessa contagem aí, tá? Porque a gente tem que levar em consideração também a interseção. Digamos que todo mundo que tem camisa branca tem óculos. Opa, a conta é diferente. Digamos que ninguém que tem camisa branca está de óculos. São 2 conjuntos bem separados. É outra conta. Então, eu vou precisar levar em consideração, para calcular quantos elementos tem aqui, eu preciso levar em consideração o A, o B e a cardinalidade da interseção. Tipo assim, eu quero saber a cardinalidade, ó, ele está com a notação um pouquinho diferente aqui. Cardinalidade do A união B. O A união B é pegar esses 2 conjuntos e vira tudo um só. Se eu olhar para esses conjuntos separadamente, aí eu conto a cardinalidade do conjunto A. Conto a cardinalidade do B. Mas o que é que acontece? Quando eu contei a cardinalidade do A, eu contei a interseção, que é esse olhinho aqui, deitado, digamos. Esse olho de lado, né? Eu contei o que está na interseção. E quando eu somei com a cardinalidade de B, eu contei de novo com essa interseção. Então, ela foi contada 2 vezes. Então, já que eu contei 2 vezes, eu subtraio ela uma vez, ó, subtração aqui. Aí eu equilibro as contas. Vamos na prática. Tem 10 pessoas. Desculpa, não é aqui não. Quero saber quantas pessoas estão de camisa branca ou usando óculos. São 10 pessoas que estão de camisa branca. São 5 pessoas que estão usando óculos. E quantas pessoas estão de camisa branca e usando óculos? A conta aqui está errada.
formulazinha está errada. Poxa, eu vou ter que escrever de novo. Se 10 estão de camisa branca, 5 estão usando óculos, mas tem 2 que ao mesmo tempo estão de camisa branca e usando óculos. Então, quando eu juntar todo esse pessoal de camisa branca ou de óculos num grupo de WhatsApp, digamos, eu vou ter quantas pessoas lá? Conjunto A, união B, que tem pessoas de camisa branca ou de óculos, todas juntas, sem contar a repetição, serão 13 pessoas. 10 mais 5, 15, menos 2, 13. O princípio da inclusão e exclusão é essa fórmula aí, simplesmente. Mas veja que interessante, que vai fazer sentido aqui. Se nenhum dos que estão, vou tentar fazer um gambiarra aqui, ninguém que está de camisa branca está de óculos, eles são conjuntos disjuntos, não tem exceção nenhuma, é 0. Então é só somar mesmo. Eu pego quem tem camisa branca, são 10. Pego os que estão de óculos, são 5. Não tem nenhum em comum. Então é só 10 mais 5 mesmo, dá 15. Claro, se eu tenho 2 conjuntos bem separados, eu somo e pronto. Eu sei o total. Agora, se tiver interseção, eu somo e depois subtraio a interseção uma vez para não contar duplicado. Entenderam? O princípio da inclusão e exclusão é essa fórmula aí, mas para você não decorar, é que eu dei essa explicação aqui. Qualquer coisa você pega a gravação do material e lê, e ouve novamente, certo? Essa gravação agora, né? Leia também o material. Qualquer dúvida, pode falar com a gente lá no ambiente da disciplina. Para fechar mesmo. Tem alguns tópicozinhos do material que eu não vou cobrar. Tabela de pertinência, não vou cobrar. Princípio da inclusão e exclusão para mais de 2 conjuntos. Poxa, se você entender com 2, tá bom, para quem está aprendendo agora. O material ficou até um pouco confuso, onde ele explica 3 conjuntos. Então, vamos deixar de lado. Isso aqui não vou cobrar, tá? E não falei nessa aula. Mas, fora isso, leia o material. Pode ter coisa lá que eu não dei a aula, você tem que saber. Com exceção disso aqui. Isso aqui eu não vou cobrar, não precisa ler. Ou pode ler e não precisa se preocupar muito. E lembre-se que a disciplina requer muita atenção aos detalhes, muita dedicação. E não deixe acumular assunto nessa disciplina, não, que vai se complicar. Cada assunto depende do anterior, então se dediquem direitinho. Bem, é isso. Já ficou longo, eu vou aqui interromper a gravação.